Então, agora sim, oficialmente, boa noite a todas, a todos e a todes. Então, sou o Fernando, me apresentei há pouco na abertura aqui do nosso fórum. Eu vou ficar aqui nos bastidores do acompanhamento do grupo de trabalho 5, o ensino de matemática na formação de educadores indígenas, quilombolas e do campo, práticas de interculturalidade. Nós teremos aqui a coordenação deste grupo de trabalho, né, do professor Felipe Fernandes e da professora Janaína Oliveira. Eu farei aqui a leitura Eu tomei como referência os latos de vocês, tá? Um breve resumo para poder apresentar para quem não conhece, né, conhecer os nossos colegas que farão aqui a mediação. Antes disso, eu só aproveito para pedir para aqueles que ainda não realizaram a inscrição pela página lá do Eventbrite, que realize por conta da certificação. O link ele ficou disponível na página, então por lá todos teriam acesso direto às nossas salas aqui do Meet, mas é importante que façam por conta da certificação. A gente pede para que realize lá todo o preenchimento da inscrição ainda está disponível, tá joia? Então, lembrar, o nosso grupo de trabalho, esse grupo de discussão, né, ele visa fomentar o debate acerca da educação matemática em contextos socioculturais específicos, como a educação escolar indígena, a educação quilombola, a educação escolar quilombola e a educação do campo, a partir de práticas socioculturais e formativas mobilizadas em comunidades, escolas de educação básica e em cursos de formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática nos referidos contextos, e outros que promovem diálogos interculturais. Então, iniciando aqui a apresentação dos nossos coordenadores, eu vou iniciar pela Janaína, começar pelas mulheres primeiro. Então, professora Janaína Aparecida de Oliveira, ela possui mestrado em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Berlândia, especialização em Metodologia do Ensino e Aprendizagem Matemática pela Faculdade de Educação São Luís e graduação em Ciências com habilitação plena em Matemática e Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araguari. Tem experiência na área de matemática e atua como professora da rede pública de ensino desde o ano 2000. Então, ela tem interesse pelos estudos relativos a africanidades e a formação inicial e continuada de professores de matemática. O professor Felipe Santos Fernandes é graduado em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com estágio sanduíche na Universidade de Barcelona, Espanha. É professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua em cursos de licenciatura voltados à formação de professores que ensinam matemática e no programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social. É coordenador do curso de licenciatura em Educação do Campo, LECampo, tutor do programa de Educação Tutorial em Educação do Campo da UFMG, que é o PET de Educação do Campo, e coordenador do Núcleo Educação do Campo do Programa de Incentivo à Formação Docente. É membro do grupo de pesquisa História Oral e Educação Matemática, GOEM, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo, NEPCampo, e do coletivo Insurgir, assumindo uma opção decolonial em Educação Matemática. Recebeu em 2015 o prêmio CAPES de tese na área de ensino pelo trabalho, e em 2012 uma menção da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, pela orientação de trabalho de mestrado, vencedor da medalha professora Maria Laura Mozinho Leite Lopes. Realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com período na Universidade Cape Town, África do Sul. Tem experiência na área de educação matemática, tendo interesse nas seguintes temáticas: relações entre educação do campo e educação matemática, perspectivas socioculturais em educação matemática e história da educação matemática no Brasil. Antes de passar a palavra aos nossos coordenadores, eu gostaria de pedir para saber entre Janaína e Felipe, quem que ficaria responsável pela elaboração da síntese e a socialização da mesma na área de amanhã. Nós teremos, após a sessão de amanhã do GT, a plenária para a socialização dos trabalhos. Eu gostaria de contar aqui desde já, né, com
saber quem que poderia ficar responsável. Gente, obrigado, e passo a palavra aqui ao Felipe e Janaína. Palavra de vocês. Fica à vontade, Janaína, se quiser começar aí. Não, você quem sabe. Ele já nos apresentou, né? É um prazer estar aqui com vocês essa noite, espero contribuir, né, com as discussões do nosso trabalho de hoje, amanhã. Sejam muito bem-vindos. E a gente pode começar, Felipe. Então, boa noite para todas as pessoas. Uma alegria muito grande estar aqui, né, com vocês, principalmente nesse GT, estar com a Janaína nesse trabalho aqui, com vários colegas aí com quem eu compartilho algumas questões, né, e outros que a gente vai conhecendo hoje, e dentro da importância desse grupo de trabalho, né, que vai lidar com algumas especificidades, né, principalmente dentro do nosso estado, de Minas Gerais. E o próprio nome já diz, é grupo de trabalho, a gente tem um trabalho a fazer, né, tem essa dimensão de produzir alguma coisa, né, e de pensar algo, e nessa dimensão de pensar algo, a gente, né, eu e a Janaína conversando até pelas nossas experiências de trabalho, né, de vida, de pesquisa e tudo mais, a gente pensou em separar, né, de duas formas o grupo de trabalho hoje, depois eu vou falar um pouco melhor, que a ideia seria hoje a gente conversar um pouco mais sobre o cenário da formação inicial que se dá na universidade, né, assim, pensando essa ideia de qual inicial é a formação, né, eu me sinto professor desde quando eu me entendo como sujeito que um dia iria para a escola, né, a formação é tão inicial quanto a gente queira, né, então, pensar um pouco desses espaços da licenciatura enquanto espaço de formação de professores. E aí a gente vai tratar, né, um pouco, conversar sobre algumas licenciaturas específicas que a gente tem dentro do nosso estado, tem em contexto nacional, mas dentro do nosso estado, como elas estão acontecendo e como elas estão olhando para esses públicos da educação, né, que são indígenas, camponeses e quilombolas. E num segundo momento, amanhã, aí a Janaína vai trazer mais a ideia de uma formação que se dá na relação com a educação básica, né, que é a partir de experiências com projetos efetivos, né, que envolvem tanto licenciandos quanto professores de educação básica, para pensar um pouco de como as demandas desses coletivos sociais, né, quilombolas, camponeses, indígenas, elas são demandas da educação, e não só demandas de contextos específicos, como escolas rurais, ou escolas indígenas, ou escolas quilombolas, e tantas outras questões. Então, hoje a gente vai tentar focar um pouco mais na especificidade dessas escolas, né, da formação que se dá pensada para essas escolas, e amanhã pensando o contexto talvez mais geral e de práticas pedagógicas, né, efetivas que podem contribuir com essa formação dos estudantes. Eu não sei se você quer complementar, Janaína, você fica à vontade, viu? Se quiser falar. Eu acho que seu áudio está fechado, isso. Não, é bem o que você falou mesmo, né? E aí, assim, amanhã a gente complementa com as práticas, né? É trazer para discussão também o que acontece, né? Porque a gente discutir o que acontece nas escolas, né? No chão da escola, e que as práticas estão sendo realizadas, né? Como que elas estão feitas, e a relação dessas práticas com a formação inicial de professores. É bem isso mesmo. Então, Pode ir. a gente preparou uma apresentação breve para hoje, né, para a gente conversar um pouquinho. Se vocês não se importarem, eu vou apresentar aqui, mais como um disparador para discussão, tá? E aí, eu tinha pensado em fazer uma rodada de apresentação, até falei com a Janaína aqui no WhatsApp, né, Janaína? Mas eu acho que tem bastante gente, talvez a gente possa fazer o seguinte, conforme as pessoas forem falando, né, e a gente espera que vocês falem, que vocês contribuam, as pessoas, por favor, se apresentem, tá? Conta para a gente onde está, né, e como tá relacionado com essa temática. O que eu já posso dizer no primeiro momento é que minha relação com essa temática se dá na universidade, né, quando eu me torno professor da universidade, da UFMG, que eu começo a trabalhar no curso de licenciatura em educação do campo, isso muda a minha vida, assim, muda as perspectivas de trabalho que eu tenho, o modo como eu encaro conhecimento, tudo muda. E até minha relação com a família mudou depois disso, depois eu vou falar um pouco, mas a gente então vai para esse cenário, né? Eu estou vendo inclusive estudantes egressa, que é a Lucina, da Educação do Campo, aqui com a gente, que está no mestrado agora,
E aí eu vou compartilhar uma tela aqui e a gente começa, tá bom? Vou perguntar se vocês estão vendo. Vocês conseguem ver já? Parece. Tela? Beleza. Então, essa é a proposta de 5, tá? Ele está intitulado dessa forma, o ensino de matemática na formação de educadores indígenas, quilombolas e do campo, práticas de interculturalidade. É claro que dentro desse GT, eu conversei hoje de manhã com a Janaína, a gente está falando, dentro do GT cabe o mundo inteiro, né? Não mais que um mundo, mas mundos inteiros, né? São práticas muito diferenciadas quando a gente olha para o contexto indígena, quando olha para o contexto do campo, quando olha para o contexto quilombola, mas a gente tem um GT também que reúna essas populações, né, essas ideias educacionais para conversar, é muito importante, porque algumas demandas desses grupos são demandas muito próximas. Esses grupos têm muitas proximidades, né, principalmente na luta pela terra, na luta pela vida, e eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pontuar. Então, já foi lida a descrição do grupo, né, que esse grupo visa fomentar o debate acerca da educação matemática em contextos socioculturais específicos, como a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola e a educação do campo, a partir de práticas socioculturais e formativas mobilizadas em comunidades, escolas de educação básica e em cursos de formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática nos referidos contextos e outros que promovem diálogos interculturais. Essa dimensão, né, do grupo de trabalho mostra o quanto de trabalho que tem para se fazer. Eu acho que esse destaque, por exemplo, para as práticas socioculturais, para as comunidades, para a formação inicial, para a formação continuada, tudo isso vai dando uma dimensão muito grande do que se tem a construir, né, de uma trajetória já construída junto aos movimentos sociais, mas também do que a gente tem que construir enquanto políticas educacionais. Eu acho que sempre pensar a educação matemática nesse diálogo com essas frentes ajuda a gente a ressignificar o que a gente pensa, né, sobre a própria matemática, sobre educação e etc. Tá? Gente, eu vou falando, tá? Vocês fiquem à vontade, eu sei que agora é mais introdutório, mas quem quiser pode abrir o microfone, não tem problema algum. Então, a gente pensou, né, nessa agenda de 2 dias do nosso trabalho, seria, hoje, a gente trabalhar um pouco com a questão das desigualdades educacionais, né, que marcam esses territórios, os territórios do campo, indígena e quilombola, e pensar um pouco como surgiram no Brasil e em Minas Gerais cursos e políticas específicas para atender essas escolas. Né? Então, um pouco do que eu trabalho na universidade e do que eu dou conta de falar, né, para a gente ter um trabalho aqui hoje. E amanhã, no sábado, destacar algumas experiências educativas na relação da formação inicial de professores com a educação básica, né, de forma atenta a esses contextos socioculturais camponeses, indígenas e quilombolas, numa luta, né, no caso da Janaína, né, da educação antirracista, muito centrada nessas ideias e nessas possibilidades para a educação básica. Eu me baseei, para começar a fala, e eu acho que não tem como a gente se esquivar disso falando desse contexto, são 2 coisas que a gente está vivendo no Congresso Nacional, que são dimensões absurdas e que tocam muito o que a gente vai falar aqui hoje, e não tem como ficar aqui discutindo essas coisas sem falar disso e defender, né? O primeiro é o PL 490, né, que é esse projeto de lei referente ao marco temporal, né, essa tese, que é uma tese facilmente derrubável do ponto de vista jurídico, que o STF já deveria ter enterrado ela há muito tempo, e que impede, por exemplo, a demarcação de terras indígenas no nosso país, né? Isso é um atentado com esses grupos. Eu acho que é importante a gente ter atenção ao que esses grupos nos demandam para a gente poder lutar junto com eles, né? E isso está indo para o Senado com chance de aprovação, e a gente espera que os outros poderes, né, o judiciário e executivo, na medida do que podem, né, de intervenção, colocar aí questões frente a esse projeto, que é absurdo, né, em natureza. E o segundo, que é um circo que a gente está assistindo, que é a CPI, né, do MST, que tem sido uma coisa absurda, que é uma cortina de fumaça para um monte de coisa, inclusive para o PL 490. Então, a gente tem que ter uma, né, coordenada por um homem que destruiu floresta,
né, durante muito tempo, né, o Salles, como a gente sabe, ele que está na presidência da CPI, então, assim, é uma coisa absurda que os movimentos sociais. Eu acho que a gente pensou, né, que com a mudança política a gente teria, né, de alguma forma, amenizar, né, a força da criminalização dos movimentos sociais no nosso país, e o que a gente está vendo é reação, né, essas perspectivas conservadoras estão reagindo às propostas que estão por vir, que nem vieram ainda, né, se a gente for pensar, não tem nem 6 meses de governo, mas a gente tem muito a enfrentar, então não tem como falar das coisas que a gente está falando sem se colocar contra essas duas coisas que estão acontecendo no país e como a gente pode ajudar. Então, entrar na página do MST, ver o que eles demandam, postar em rede social, né, tentar postar os vídeos que desmascaram as fake news, né, em relação a esses fatos é muito importante. Trabalhar nas famílias, né, nos ideários que as famílias têm, dos movimentos sociais, dos povos indígenas, é muito importante. Eu trouxe alguns dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica 2021, só para a gente ter dimensão, né, da desigualdade educacional desses territórios em que pé que a gente está. Eu acabei pegando a Editora Moderna, ela fez uma síntese do anuário com os desenhos e tudo mais, acabei pegando lá, né, não fui diretamente no anuário, fui nesse material, mas que foi organizado, né, os desenhos, os gráficos, né, toda a parte gráfica foi organizada por eles, né. Só para a gente ter noção, né, nesse anuário publicado em 2021, a gente tinha 5.177.972 matrículas na zona rural, né, e 4.424 municípios com matrículas, né, nessa zona rural, sendo desse total, né, com esse total de 4.424 municípios. Só que o que preocupa nesses dados é que só 2.570 municípios têm projetos voltados para essa população, né? Então, são municípios que se preocupam, de algum modo, com demandas educacionais específicas da população rural. Tá? Isso aqui são alguns dados que a gente tem. A dispersão territorial também diz muito, né? As populações rurais, a ideia da agricultura, né, das práticas com a terra, enquanto algo que produz, né, o camponês, então você pega os ribeirinhos, né, e várias outras identidades, né, vazanteiros, boiadeiros, que são chamados de camponeses, então gera essa dispersão territorial, porque ela realmente está mais presente no território, né? Essas identidades camponesas estão mais distribuídas no nosso território e acaba gerando esse tipo de mapa. Também tem alguns dados sobre a questão das matrículas indígenas, né? A gente tem 250.884 matrículas em terras indígenas, são 420 municípios com matrículas, e desses 420, 279 municípios têm projetos específicos para essa população, né? Nesse caso, a gente vê uma dispersão territorial, né, grande ainda, né? A gente tem uma dispersão grande, uma concentração maior na região norte. Minas tem grandes problemas de demarcação de terra, como a gente sabe, né? Apesar de ter muito indígena morando em Minas Gerais, muita gente não sabe disso, né? Que a gente tem muito indígena no nosso território, né, de Minas. E aí a gente tem ali, você vê que tem pouco. Então, uma concentração mais na região norte do país, que já tem, né, um histórico maior de preocupação com essas populações, né, concentração e tudo mais. Passando aqui a situação quilombola, né, a gente tem 260.087 matrículas em áreas remanescentes de quilombo, né, totalizando 657 municípios, e desses 657 municípios, 484 têm projetos voltados especificamente para as populações quilombolas. Um dado importante aqui também é a questão, né, sempre a gente vê que tem um número menor de projetos voltados. Eu tentei entender muito bem o que eles falavam de projetos voltados, não deu para ter muita clareza, mas, né, o dado é que nem sempre o fato de você ter escola indígena ou ter escola em território quilombola gera projeto específico. E isso é um dado alarmante, porque deveria ter, né? Se o município tem escolas situadas em território quilombola, deveria ter projetos específicos para aquelas populações, né? E aí, já diferente dos outros, a gente vê a dispersão territorial, né?
essa dispersão mais litorânea, que indica muito para a gente a questão da escravidão, né, e da escravização das pessoas, né? As pessoas foram escravizadas, particularmente nessa região, né, com mais intensidade nessa região litorânea. Então, a gente tem uma concentração maior, particularmente no Nordeste do país. Outros dados que... Aí aqui está pequenininho, tá, gente? Só para... Vou lendo com vocês, mas não quis ficar muito tempo nessas informações. Diz o seguinte, que das 54.403 escolas na zona rural, né, na primeira informação ali, 7.992 usam materiais pedagógicos específicos para a educação do campo, que é um dado que preocupa muito, né? Então, a gente tem um número muito grande de escolas que se reconhecem como escolas rurais do campo, mas quando a gente vai olhar para as práticas pedagógicas desenvolvidas do ponto de vista do material, não são materiais voltados para a educação do campo. Outras coisas que preocupam também é a questão da infraestrutura dessas escolas, né? Se a gente for olhar aqui dados, aqui no cantinho, né, tem um dado sobre infraestrutura, a gente vê, por exemplo, que 87,9% tem água potável. Então, a gente ainda tem grandes parcelas, problemas, né, de infraestrutura escolar relacionadas às escolas do campo no país, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, né, porque isso diz de condição de permanência de estudante na escola, isso diz de condição digna de saúde, de vida para essas populações, né, e revela muito do descaso governamental com essas escolas. No âmbito das escolas indígenas, a gente tinha, né, nesse anuário, 3.363 escolas em terras indígenas, aqui no Brasil, tá, gente? Não estou particularizando Minas Gerais, e 1.214 utilizam materiais pedagógicos para a educação indígena, ou seja, um pouco mais de um terço, né, dessas escolas. Na situação das escolas indígenas, a gente vê uma situação muito mais delicada, né, de questão de infraestrutura. Né, você pensa aqui, ó, água potável, 60,8%, banheiro, energia elétrica, esgoto, são dados assim, que preocupam muito. Né, nem metade das escolas indígenas possui esgoto, né, esgoto correto, né, do ponto de vista do saneamento. No caso das escolas quilombolas, a gente tem esse dado, que de 2.523 escolas, né, que estão em áreas remanescentes de quilombo, 365 utilizam materiais voltados para a educação quilombola. Quando a gente vai olhando para esse cenário, a gente vê que a situação da identidade quilombola é uma coisa que a gente tem que lutar muito ainda nesse país, né, por políticas específicas para a população quilombola. Tá? A gente tem que avançar muito, apesar de a gente ter diretrizes nacionais, né, como a gente tem diretrizes nacionais de educação do campo, a gente tem que cuidar um pouco mais dessas questões, principalmente no âmbito da educação matemática, eu acho. Esses dados sobre materiais são muito interessantes porque eles nos convidam a uma tarefa. A gente está falando de mestrados profissionais, né? Então, como é que a gente se articula com essas comunidades? Então, não se trata de fazer para eles, mas de fazer com eles, né? Usar o espaço da universidade para trazer essas pessoas para a gente poder discutir efetivamente a produção de materiais para as escolas deles, né? Não a gente produzir para eles usarem, né? A gente acompanhar o processo de produção desses materiais, eu acho uma coisa extremamente interessante. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguma coisa? Posso continuar? O Gabriel perguntou aqui onde os dados estão disponíveis, Gabriel. Esses dados são do Anuário da Educação Básica, foi publicado em 2021. Mas esse material está na Editora Moderna. A Editora Moderna fez uma página de compilado, depois eu mando o link para você, tá? No bate-papo aqui, desse compilado, e tem tudo dividido, assim. Ele ajuda na organização, né? Mas claro que, por conta do tempo, não deu para ir lá no anuário mesmo, mas a gente... o ideal é ir lá no anuário e ler esses dados lá mesmo, né? Uma coisa também que chama atenção, que eu acho que a gente tem que olhar, e particularmente na educação do campo, a gente tem vivido muito esse movimento nas comunidades rurais ou nas cidades que têm grande população rural, né? E Minas é um estado, como vocês sabem, que tem muitas cidades, e muitas cidades com perfil de cidade rural,
né, e que muitas vezes não assumem essa identidade rural, enquanto uma identidade, enquanto uma luta política. O que a gente tem ali? Né? A gente tem um percentual de matrículas e ingressos em cursos superiores voltados à docência. O que a gente vai perceber de 2010 para 2019 é um grande aumento dos cursos EAD. Né? A ponto, se a gente for olhar para a situação dos ingressos que a gente está olhando aqui, ó, nessa coluna, né? Em 2019, 66,4%, ou seja, bem mais da metade dos estudantes que ingressavam em cursos voltados para a docência, ingressavam em curso EAD. Esses cursos, infelizmente, não estão em instituições públicas, eles estão em instituições privadas. Tá? Hoje é muito comum a gente ir a qualquer cidade no interior de Minas e perceber aqueles polos, né, que são salas com alguns computadores com cursos EAD. O que a gente questiona, depois a gente pode falar um pouco disso, mas o que a gente questiona dessa formação é essa ideia de uma formação universal, né? Como se, por exemplo, uma pessoa que está no interior do Pará e uma pessoa que está no interior de Minas tivesse a mesma formação de professor. A gente questiona como esses cursos se articulam com esses territórios. Né? Eu acho que a questão da EAD, da interiorização do ensino superior, é fundamental para o nosso país. A gente teve uma experiência muito exitosa no Brasil, que é da Universidade Aberta do Brasil, que infelizmente foi, né, perdendo recurso, perdendo verba, mas que foi uma experiência muito interessante. Mas as privadas hoje formam professor. Se a gente for perguntar hoje no Brasil, quem forma professor? Universidade privada. E se a gente for olhar o percentual de matrículas por modalidade de curso, a gente tem aquele cenário ali, isso em 2019, né? Já deve estar pior, eu acho. Né? Nos últimos anos, esse cenário tem piorado. Que é o curso de pedagogia, em primeiro lugar, né? Com 75% dos estudantes, ou seja, 3 entre 4 pedagogos são formados em EAD hoje, no Brasil. Educação física, língua portuguesa, história e matemática está em quinto lugar. Eu assisti uma palestra recentemente que apresentou outros dados, parece que ciências sociais estava na frente de matemática, mas matemática estava em quinto do mesmo jeito. E se você olhar ali, a porcentagem de pessoas que se formam, no caso da matemática, é altíssima ainda, né, em termos de número de matrícula. Tá? Então, a gente tem um grande contingente. E, reforçando, né, o problema não é a EAD, tá, gente? Não é isso que está em jogo. O problema é, efetivamente, as práticas que estão sendo desenvolvidas dentro desse espaço, tá? Oi, Paulo, você quer falar? Pode ficar à vontade. Não, só coloquei no chat uma informação que aqui no estado de São Paulo a gente tem uma universidade pública que fornece a educação EAD, que é a Univesp, fazendo ali a junção da USP, Unesp e Unicamp. Que é uma experiência bem exitosa, né? A gente tem também no estado do Rio de Janeiro, próximo do que a Univesp fez, eu acho que a Univesp até se inspirou muito, eu não posso afirmar, mas deve ser, que é aquele consórcio CCIERG, que era Unirio, UFRJ, se não me engano, era a UF, eram 3 ou 4 instituições do estado do Rio de Janeiro que ofereciam educação à distância. Né? E aí, fora a Universidade Aberta do Brasil, né, que teve em todas as universidades, tinha recurso, né, para fomentar, principalmente o curso de licenciatura. E que a gente vê o cenário bem diferente, né? Só que quando a gente vai para as instituições privadas, a coisa é um pouco complicada, porque, por exemplo, eu sei de relatos, né, de colegas que trabalham em instituição privada, e ele me falou, um aluno do curso de pedagogia pode formar sem escrever, porque todas as provas são, né, de múltipla escolha. Né, porque se ele perde a prova que escreve, ele pode fazer uma substitutiva de múltipla escolha em algum momento. Então, assim, a gente pode formar um professor sem ter escrito durante a graduação, e isso é um dado muito preocupante, né, gente? A gente tem que levar isso muito a sério. E principalmente nessas regiões rurais, né, eu acho que também nos territórios indígenas isso tem avançado, que é essa ideia de você ter um polo ali e ficar formando professores sem considerar as dimensões do território.
Então, o que esses dados, assim, de um modo geral, né, eles nos dizem, né? Eu acho que um primeiro ponto do que eles nos dizem é sobre essa falta de escolas em territórios camponeses, indígenas e quilombolas, né, além de ações, muitas vezes irregulares, de fechamento dessas escolas por parte de governos municipais e estaduais. A gente sabe que existe uma legislação hoje que diz que para fechar uma escola do campo, por exemplo, você tem que ter uma ampla consulta à comunidade. E isso tem sido feito, por exemplo, pelo Estado de Minas Gerais sem essa consulta. Então, é uma coisa para a gente ficar sempre observando, sempre tendo como ponto de atenção. O segundo ponto é a escassez de recursos materiais pedagógicos específicos e meios didáticos apropriados para o professor. É uma coisa que a gente tem que avançar, eu acho que é um compromisso importante da educação matemática, né, que é essa ideia de produção de materiais pedagógicos específicos junto a essas comunidades e pelos sujeitos dessas comunidades, né, que eu acho uma coisa importante a gente considerar aqui nas propostas, né, para a gente pensar. Um outro ponto, né, as condições precárias de infraestrutura e de acesso e de permanência dos estudantes indígenas, quilombolas e camponeses, né, a esses espaços escolares. A gente sabe que a permanência desses estudantes na escola tem sido muito complicada, né, muitas vezes sem muitas perspectivas, o aluno acaba abandonando as escolas, ou sem estrutura, ou sem condições de permanência efetiva, ele acaba abandonando, né. E um último ponto é a ausência ou a inexpressividade de políticas de formação e de desenvolvimento profissional para o trabalho, né, específico dentro dessas escolas. A gente tem uma coisa, né, poucas políticas de formação de professores e poucas políticas de formação e desenvolvimento profissional, né, enquanto ele já está efetivamente trabalhando, para trabalhar nesses espaços escolares. Né, por exemplo, sou formado numa licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Federal de Juiz de Fora, e pouquíssimas vezes a gente discutia o ensino de matemática nesses contextos, a não ser quando a gente falava de etnomatemática, por exemplo. Então, a ausência de uma discussão, um debate sério na formação inicial sobre essas demandas é uma coisa importante. E muitas vezes, principalmente no estado de Minas Gerais, a gente começa lecionando em escolas que têm perfil de escola rural. Né? Isso é muito comum dentro do estado, que são escolas de difícil acesso, que sobram vagas docentes, né? E a gente conhece a realidade da educação básica e como isso vai acontecer. Bem, então, o que a gente, como é que se dá, né, pensando nessa dimensão da formação de professores, tá? Eu vou tentar ser mais breve para a gente começar a conversar. A gente tem, como é que a gente pode pensar a temática do GT ligada à formação inicial? Então, a gente tem as licenciaturas em educação do campo, que habilitam professores e que ensinam matemática. A gente tem as licenciaturas em formação intercultural para educadores indígenas, que habilita também professores de matemática, algumas delas, e licenciatura em educação do campo, a mesma coisa. E as licenciaturas em matemática e os cursos de pedagogia, que podem inserir, né, nas suas discussões, nas suas práticas, nos seus currículos, ideias, né, e contextos ligados a pessoas indígenas, quilombolas e do campo. Então, essa temática do GT, ela perpassa a formação do professor que ensina matemática em suas diversas dimensões. Ela não está restrita às licenciaturas em educação do campo ou à formação intercultural. Eu não tenho conhecimento de licenciaturas em educação quilombola, né? Não sei se existe, se alguém puder depois falar, se conhece alguma, mas eu sei que muitos estudantes quilombolas, principalmente eu vi a Kiki está aqui, da UFVJM, estão cursando licenciaturas em educação do campo, né, principalmente em regiões do norte de Minas, noroeste de Minas, isso acontece muito, tá? Mas, especificamente, a gente não tem uma licenciatura, seria interessante começar também esse movimento de reflexão, né? Então, hoje, isso aqui é uma busca no EMEC, pode ter alguma outra, né, que eu desconheça, mas quais são as licenciaturas, né, em educação do campo que habilitam professores que ensinam matemática, né? A gente tem a licenciatura em educação do campo da UFTM, né, que tem 2 habilitações em ciências da natureza e em matemática, e a gente tem a licenciatura em educação do campo da UFMG, que tem essas 4 habilitações e a habilitação específica em matemática, né? Então, essas 2 formam professores que ensinam matemática habilitados para dar aula de matemática, tá? No âmbito
do Estado de Minas, a gente também tem outras 3 instituições que ofertam licenciaturas em educação do campo, mas o foco não é a formação de professores de matemática, apesar da formação de professores de matemática perpassar essas licenciaturas, e muitas vezes os formados nessas licenciaturas atuarem como professores de matemática, dada a carência de profissionais, né, que é uma coisa que aparece muito. Então, a gente tem o Instituto Federal do Sul de Minas, que tem uma habilitação em ciências agrárias, a UFVJM, que tem 2 habilitações em linguagens e códigos de ciências da natureza, e a Universidade Federal de Viçosa, que tem uma habilitação em ciências da natureza, tá? Que são as licenciaturas que a gente tem no nosso estado, mas a gente tem várias outras pelo país, né? E muitos estudantes acabam também indo cursar licenciaturas em outros estados, né? Particularmente agora com o SISU, com alguns recursos, conseguem. No âmbito das formações interculturais, né, para educadores indígenas, a gente, em Minas Gerais, que eu saiba, né, da pesquisa que eu fiz hoje, a gente só tem a UFMG, que oferta uma habilitação em matemática e um curso específico para estudantes indígenas, né? Para você prestar vestibular, você tem que fazer uma comprovação de que você é indígena. Então, é a única instituição hoje que tem oferta desse curso, né? Então, quais são algumas características que são compartilhadas por esses 2 cursos, né? Tanto a educação do campo quanto a educação indígena, lembrando que a educação quilombola faz parte desses cursos, tá, gente? Esses estudantes quilombolas frequentam esses cursos. O primeiro, eu separei 3, tem várias, né, mas eu separei 3 aqui para a gente conversar, que a primeira é a formação para uma escola de direito. Eu acho que, diferente das licenciaturas tradicionais, que não tem tanta reflexão da escola como direito, eu acho que a licenciatura em matemática, a pedagogia, elas não estão se preocupadas com a escola enquanto direito. Porque a escola está dada, né? A escola está aí, a gente vai lá trabalhar nela. Eu acho que essas comunidades, essas populações do campo, indígena, quilombola, elas lutam pelas suas escolas. E isso faz toda a diferença. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender com essas licenciaturas. Né? Como é que eu luto por uma escola específica para a minha comunidade, né? E isso a gente pode pensar numa comunidade aqui de Belo Horizonte, mais periférica, né? Como é que uma determinada comunidade periférica aqui de BH, a partir das suas demandas específicas comunitárias, ela demanda uma escola, né? Uma função social para essa escola. Então, isso é uma coisa muito forte nesses cursos, né? Esses estudantes lutam por uma escola como direito, inclusive lutam contra o fechamento das escolas que eles já possuem, que é uma coisa fundamental. Lutam pela sobrevivência das escolas e pelas escolas específicas. O segundo ponto que eu acho importante é a formação em alternância. Esses cursos, em geral, eles funcionam em alternância, que é um modelo pedagógico, eu vou chamar de modelo pedagógico, tá, gente? Mas é muito mais que isso, mas é uma perspectiva educacional em que pensa que não é só a universidade que vai formar professor. Né? Eu acho que o que eu aprendo com a alternância é a universidade não dá conta de formar o professor. Quem forma o professor é a universidade com o território. Você não considerar os territórios na formação de professor, não forma professor, né, na perspectiva da alternância. Então, os estudantes, eles, em geral, vão para essas universidades, ficam um período, desenvolvem ações nas universidades e também desenvolvem ações na comunidade, entendendo que a comunidade o torna professor. E isso é uma coisa bem diferente do que a gente vê nos cursos tradicionais de licenciatura em matemática e de pedagogia, né, em que a universidade é o locus de formação. Às vezes com estágio na educação básica, né? E mesmo assim, sem considerar a importância do estágio, por isso que eu acho que o PIBID e o Residência, a Janaína vai falar um pouco desse lugar do Residência, né? Fizeram uma revolução na formação de professores, que fala, não, professor que orienta, supervisiona PIBID também forma professor. Essa ideia eu acho que é fundamental. Um terceiro aspecto, que é pensar a matemática, né, em outras políticas de conhecimento e, portanto, em outras políticas de identidade. Isso é uma ideia que a Gelsa Kinedini traz em alguns textos dela, que tentei sintetizar aqui, mas é o seguinte, que quando a gente pensa a matemática em outras políticas de conhecimento, em outras formas de encarar o conhecimento, né, conhecimento não é só aquilo que está na mão do branco europeu, que está lá na universidade, conhecimento está aqui no meu território também. Quando eu passo a pensar o conhecimento em outras políticas,
eu passo a pensar em outras identidades. Né? Então, outros sujeitos produzem conhecimento, outros temas passam a ser importantes para a escola, outras questões pedagógicas começam a surgir, outros currículos. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente. É pensar que a matemática ela é pensada em outras dimensões do conhecimento e, portanto, para outras identidades. A gente passa a afirmar que pessoas que usualmente são ditas não terem conhecimento matemático passam a ter. Né? Territórios onde a matemática está passam a ser territórios dela também. Então, isso é uma coisa, esses cursos eu acho que vão sustentar, não sei se algum colega que está aqui da licenciatura discorde disso, mas é uma percepção que eu tenho com relação a esses cursos, né? E para ir terminando, alguns desafios, né, que eu acho que são compartilhados por esses cursos também. Eu vou citar 3 desafios, para ficar na ideia de 3 compartilhados, 3 perspectivas, né? Então, primeiro, né, que matemática para a formação de professores que ensinam matemática nesses cursos. Isso é uma discussão ampla que a gente faz, né? Quem trabalha nesses cursos vive esse dilema, porque nós somos sujeitos formados por licenciaturas tradicionais e a gente se vê dando aula nessas licenciaturas. Por isso que a gente defende tanto que esse pessoal da educação do campo, educação escolar indígena, faça mestrado, doutorado, venha dar aula na universidade, porque a gente precisa deles com a gente, produzindo esses currículos, porque tem sempre aquela tensão, né? Ah, mas eu vou deixar de ensinar matemática e aí não vai bem no Enem. Então, esse trânsito, né? Qual matemática eu ensino é muito importante. Uma coisa que é muito interessante que a Gelsa também fala, né? Ela fala assim, olha, a gente tem que reconhecer como legítimo o movimento, quando um determinado grupo, movimento social, ação coletiva, reivindica de nós a matemática, eu vou chamar de matemática sendo muito, né, essa matemática aí mais tradicional, porque eles têm consciência que essa matemática tradicional permite a eles circular em certos espaços de poder. Então, a gente não pode falar assim, olha, não é porque é uma escola do campo que você só vai estudar, então, matemática do camponês, Não. Esse trânsito entre as matemáticas, né, tanto aquelas que são mais tradicionais, que vão ser cobradas nos exames, nas avaliações, quanto aquelas que nascem nas práticas socioculturais daqueles sujeitos, elas é um lugar difícil para a gente e se coloca sempre como um desafio. Um segundo desafio que eu vejo, pelo menos na minha prática, e principalmente agora na coordenação do curso, é como se dá a inserção e o desenvolvimento profissional de professores formados nesses cursos de licenciatura. Porque os enfrentamentos são muitos, principalmente quando vai para a escola. O preconceito é muito grande. Então, fala assim, você é professor do campo, você formou em licenciatura em educação do campo, então você só pode dar aula na escola do campo. Não. Formado em licenciatura em educação do campo, dá aula em qualquer lugar. Porque formar na licenciatura em educação do campo é um modo de estar na educação. É diferente, né? Não é, formou aqui, só pode dar aula aqui. Não. E como é que a gente luta, né? E aí é uma luta nossa cotidiana, dos espaços institucionais que a gente frequenta, né? Seja na escola, na universidade, na Secretaria de Educação, onde for, para que essas pessoas sejam absorvidas nos concursos. Né? Que os concursos, por exemplo, agora o concurso do Estado de Minas não colocou especificamente licenciatura em educação do campo, nem formação intercultural para educadores indígenas, mas sinalizou que seria possível professores formados em outras licenciaturas com habilitação na área prestar o concurso. Mas há uma resistência de falar licenciatura em educação do campo, né, dentro do edital. Eu poderia expressar isso lá. Né? Tem tantas licenciaturas, vocês viram, são 5 no Estado, em universidades públicas, mas tem uma resistência de falar disso. E um outro lugar também de inserção profissional e desenvolvimento é a questão das vagas. Por exemplo, escolas rurais ter prioridade de vaga para professores formados na licenciatura em educação do campo. Isso a gente não tem ainda. Professores indígenas, sim, né? Quem dá aula na escola indígena é o professor indígena. Quilombola também, escolas em territórios quilombolas têm preferência de professores quilombolas, mas isso não acontece nas escolas rurais, então é uma luta que a gente tem que, quem sabe a SBEM, né, Minas Nacional, nos ajude nessa tarefa, né. E um último aspecto, né, que eu acho importante, é como promover no estado de Minas Gerais a escolarização específica dos povos do campo, indígenas e quilombolas, considerando seus direitos em suas especificidades.
A gente está vivendo em Minas Gerais um fenômeno que chama nucleação, não sei se todos conhecem por esse termo, que é esse fenômeno de fechamento de escolas do campo. Os argumentos são vários, mas a gente sabe qual é o argumento principal, que é a economia, né? O argumento não é a melhoria da qualidade de educação, é porque sai mais barato fechar uma escola em zona rural e colocar todo mundo e superlotar uma escola que é numa cidade basicamente rural, mas que é uma escola num centro, né? Isso tem acontecido muito nos municípios. Minas é recorde em fechamento de escolas rurais, né? Um estado que vive batendo recorde sobre isso. E esse fenômeno da nucleação, ele limita a escolarização específica dos povos do campo, né? É uma coisa que a gente tem que lutar muito. Inclusive, por exemplo, a defesa da multisseriação. A gente tem várias propostas interessantes para pensar a multisseriação nas escolas do campo, né? Não como pensando ela negativamente, né? Multisseriação é ruim, não. A gente nunca teve dinheiro para fazer uma boa multisseriação, né? Bons pensamentos sobre as classes multisseriadas, né? Pessoas pensando isso de modo muito qualificado para a gente poder empreender isso na educação. Só interessa quando é verticalizado, né? Mas quando a própria comunidade reivindica isso, não é possível, tá? E eu acho que, para terminar, para a gente começar um debate aqui, é uma questão que eu acho que é a nós, né, como nós, professores que ensinam matemática, podemos nos somar às lutas dos povos indígenas, quilombolas e do campo em favor da educação a qual esses povos têm direito. Eu acho que isso é a grande pergunta que a gente tem para o GT, como é que a gente pode se somar a essa luta. Na verdade, a pergunta é, o que a gente tem a ver com isso, né? O que a gente, dentro do evento da SBEM em Minas, a gente se coloca a falar dessas coisas, né? Que nos autorize para que a gente está fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Então, acho que é isso, assim, agora é conversar. Separar a apresentação aqui para a gente se ver. Não sei se alguém mandou alguma coisa em bate-papo, deixa eu já ver. A Gleice mandou. Ei, Gleice, Gleice me orientando. Pode falar, Janaína. Não, eu ia falar da Gleice, ela colocou aqui no chat, por isso também a garantia do acesso e da permanência dos espaços da universidade deve ser uma pauta em discussão desses cursos. Eu só ia comentar que ela tinha colocado. Eu acho que a gente pode abrir a palavra, pode, né? Pode. Eu cansei de falar. André, fica à vontade, André. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou a André, eu sou estudante no curso de matemática aqui da UFO e eu fiquei um pouco curiosa sobre a defesa de salas multisseriadas. Qual que é a vantagem, assim? Posso falar rapidinho? É porque, assim, André, muito legal, viu, você ser da licenciatura estar aqui com a gente, né? Eu acho que, na verdade, né, a gente tem vou dizer assim, a história da educação do campo se dá nas classes multisseriadas, né? Se a gente for pegar a história, por exemplo, da escolarização das populações rurais no Brasil, basicamente todas as escolas do campo eram multisseriadas. Essa ideia de seriação, ela vem, né, com os grupos escolares, né, lá no início do século XX e tudo mais, e numa perspectiva muito etarista, né? Então, por exemplo, agora na BNCC isso ficou muito escrachado, né, gente? O que você tem que aprender quando você tem 7 anos de idade? O que você tem que aprender quando você tem 8 anos de idade? Então, quando certos grupos pensam outras lógicas de educação e pensam que não é a faixa etária que vai determinar o que você tem que aprender, concorda? A seriação, ela cai por terra, né? Porque se eu acredito que em uma escola que não é assim, que as pessoas não aprendem coisas a partir da idade que elas têm, mas que elas podem aprender de outro modo, essa ideia da seriação, ela começa a ficar enfraquecida. Mas eu acho que a gente tem boas práticas de multisseriação no país. Vários países fora praticam a multisseriação. Na França, isso é muito comum, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem que aprender, né? E tem que ter dinheiro para fazer. E, Paulo?
Uma experiência, mesmo urbana, aqui na cidade de São Paulo, é a Escola Amorim Lima. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa escola, que é uma escola que não tem esse construto rígido das séries, de seguir o conteúdo programático. Então, os professores ali, eles atuam como tutoria, e os alunos têm todo um projeto além do ficar na sala de aula aprendendo, por exemplo, essas ordens de habilidades que a BNCC traria, por exemplo. Eu vou deixar aqui no chat o link da página da escola, porque pensar o multisserialismo é legal, olhar a página deles, o trabalho deles, que eles trabalham com algo mais voltado para a educação construtivista, baseado na Escola da Ponte. Muito bacana. A Márcia, né? Ei, gente, boa noite. Sou Márcia de Uberlândia, moro em Uberlândia. Felipe, a pergunta vai para você, mas se algum outro colega quiser colaborar também, eu fico feliz, já que o Felipe gostaria da nossa participação maior aí, né? Pessoal, desculpem a minha ignorância, mas eu preciso de ter mais clareza sobre isso. O que faz uma escola ser do campo? É a distância dela com o centro da cidade? Eu pergunto porque nós temos 13 escolas em Uberlândia que estão na zona rural. E, muito discretamente, a gente sabe que nós temos, se fala, né, que nós temos 2 que são do campo. Mas isso ainda não está claro para mim, sabe? O que é ser uma escola do campo? Que característica tem essa escola, esse espaço, enfim? Não sei se algum colega quiser contribuir, né? Eu estou vendo que tem vários outros. Obrigado pela pergunta, viu, Márcia? Isso é muito interessante, porque isso foi um enfrentamento muito grande dentro da história da educação do campo, que é essa ideia, né? O que caracteriza a escola do campo? E eu vou mandar o link aqui, eu estava procurando, enquanto você estava perguntando, que são as diretrizes operacionais da educação do campo do Estado de Minas Gerais. E aí, dentro das diretrizes operacionais, diz assim, vou me permitir ler aqui, tá, gente? Escola do campo, aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente às populações do campo. Então, não é o lugar geográfico determinado pelo IBGE que vai configurar uma escola como sendo rural ou urbana. O que vai configurar é o fato dela ter predominantemente estudantes que vêm dessas regiões rurais. Então, uma escola pode estar em perímetro urbano do município, mas se ela tiver um grande contingente de estudantes que vêm do campo, principalmente por essa questão do transporte escolar, ela é considerada uma escola do campo. Tá bom? E aí isso é muito importante para as políticas, porque isso atua, por exemplo, uma coisa que acontece muito, a questão do preconceito vivenciado pelos estudantes do campo. Né? Quando eles saem da região rural, vai para o núcleo, né, para a cidade, que é uma cidade pequena, e eles sofrem preconceitos por vir de outras regiões. Né? Mas aquela escola é caracterizada pela legislação como uma escola do campo. Tá? Então, acho que... Mas se mais algum colega quiser falar, isso é uma coisa identitária importante, né? Paulo, pode ir. Obrigada, viu, Felipe? Endossar um pouco mais a pergunta da Márcia, eu estava querendo fazer algo bem semelhante, Márcia, obrigado por perguntar. Felipe, lá nos dados, quando você enviou, deixa eu voltar aqui para ver qual que era. Quando trouxe ali as informações das 4.424 escolas situadas na zona rural, e apenas 2.570 tinham projetos de educação do campo. Aí a minha dúvida, porque eu já tinha ouvido falar que nem toda escola situada na zona rural é de fato uma escola do campo, por não estar abordando o projeto de educação do campo. E aí, o que você teria a falar para esclarecer isso? Que, de fato, assim como a Márcia perguntou, a gente tem aquela visão, se a escola está na zona rural, ela é uma escola do campo. E eu vejo que tem muito a luta
da educação do campo no campo, que é contra esse movimento de levar os estudantes da zona rural, das cidades, para os centros urbanos. Eu acho, Paulo, aí eu até vou pedir ajuda para o povo que trabalha com a educação do campo aqui, viu? Tem um monte de gente aqui que, inclusive, é egressa aí, sei que a Lucina estava aí, não sei se ela está aqui. O pessoal me ajudar a falar um pouco sobre isso, mas, assim, uma coisa é a educação do campo do ponto de vista da legislação, né? Então, por exemplo, uma escola poder ser escola do campo vai dar a ela acesso a certas dimensões políticas, né? Então, acesso a direitos. Então, isso é muito importante, a gente poder caracterizar uma escola do campo, independente se ela se entende ou não, né? Então, primeiro a gente caracteriza. Então, ó, se ela é uma escola desse perfil, ela pode se dizer escola do campo. Então, ela vai ter acesso a certas políticas públicas que outra escola urbana não vai poder ter. Por conta, né, às vezes, assim, tem direito a mais, tem que ter direito a mais por conta da desigualdade, né? Tem que ter essa, né, pensando na equidade e tudo mais. Mas, aí, do ponto de vista das práticas pedagógicas, a gente observa que muitas escolas do campo não são escolas do campo segundo a perspectiva da educação do campo, que é a valorização dos seus sujeitos, valorização dos seus territórios. E por que muitas vezes isso acontece? Porque quem dá aula nessas escolas não é de lá. Isso é um dado, assim, que a gente vai em todas as comunidades rurais que a gente visita, todos os alunos que a gente tem exemplos muito interessantes de cidades que atendem muito nossos estudantes, que a realidade muda com os egressos dos nossos cursos. Por quê? Porque quem passa da aula na escola é alguém que entende aquele território como um território camponês. Então, passa, né, ele mora naquela comunidade, ele vive ali, né, o professor não vem da cidade dar aula para mim, o meu conhecimento está aqui, o professor mora aqui. E isso faz toda a diferença, sabe? A Gleice mandou aqui. E aí, Felipe, nesse ponto, a nucleação se coloca como um retrocesso na luta pela escola do campo, porque geralmente a escola núcleo é uma escola centralizada às comunidades, mais distante delas. Exatamente, né? Que é essa dimensão que a Gleice está colocando. Assim, quando você cria o núcleo, você perde a força identitária daquela escola, né? Porque aquela ideia de você formar o professor para atuar ali, aliás, para atuar onde ele quiser, mas pensando aquele espaço, né, pensando em tê-lo ali, se perde, né? Eu vou passar para o Emes, para a Lucina. Então, somente para complementar, tá me ouvindo, gente? Sim. Somente para complementar a fala do Felipe, assim, mesmo concordando com ele, eu, enquanto agora educadora do campo, sou licenciada em Educação do Campo pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente também mestranda, essa questão de considerar a escola do campo é um desafio a ser pensado mesmo em questão de acesso a material pedagógico que atenda a essas especificidades desse sujeito, e também a formação docente de pessoas que atuam nesse espaço, né? Então, são duas interlocuções muito necessárias para que esse espaço seja compreendido, seja debatido esses ideais desse sujeito. E essa questão de inserção docente nessas escolas, ela ocorre de forma ampla. Não tem, como o Felipe disse aí, a questão dos editais, não tem editais específicos que esses docentes sejam inseridos nesse espaço. Então, muitas vezes, os docentes que estão nesse espaço são formados em licenciaturas não específicas para atender esse sujeito. Nessa situação, eu me vejo nessa situação, porque eu, enquanto formada em educação do campo, a minha experiência foi em escola situadas em ambiente urbano, porque eu não tive essa oportunidade de estar nesse espaço. Então, assim, é uma luta contínua mesmo, e eu acho que, assim, algo que possa contribuir mais formação de professores que contemple a educação do campo,
e a elaboração de materiais didáticos, que também contemplam essas demandas, né? Então, é nesse sentido que se faz nossa luta enquanto educadores do campo. Gente, pode dar, eu estou anotando os pontos, pode ir dando continuidade já. Vou aproveitar, então. É interessante a colocação que foi feita, né, sobre a questão do sentido, né, da escola do campo, e até a Lucina já trouxe aqui também. Acho que é importante a gente resgatar, né, essa questão do que está na legislação, né, do que a gente tem, né, do que está aí prescrito e do que é vivido de fato, né? Então, essa construção da escola do campo, a gente sempre, e aí eu falo, né, do âmbito de quem está na formação de professores, e a gente, junto com a vivência com os nossos estudantes, o movimento que a gente percebe que isso tem sido construído na escola é sempre na construção e na contradição, né? Então, essa contradição é sempre nessa luta, né, do modo que as pessoas que vivem a escola também se identificam de contribuir na construção dessa escola do campo, do modo que as pessoas se identificam, inclusive, com as questões da valorização da cultura camponesa, das tradições, dos modos de vida que estão colocados, que a comunidade escolar e do entorno estão envolvidas. Então, é sempre a gente está sempre nesse dilema, né? Então, é sempre esse desafio, sem dúvida, a gente pensar, por exemplo, a gente tem na legislação, isso ainda quando houve lá as diretrizes operacionais, no início dos anos 2000, né? A importância, por exemplo, das escolas do campo terem a liberdade, por conta da sazonalidade, das produções agrícolas, poderem adaptar os seus calendários. E de que forma isso ocorre? É muito difícil a gente perceber de que maneira os sistemas de ensino acabam, por exemplo, constituindo calendários próprios na educação básica. A gente, na educação do campo, até consegue, na licenciatura, ter calendários apropriados, na alternância, em tempo escola e tempo comunidade, por exemplo. Posso falar aqui da UFTM em Uberaba, eu sei que na UFMG também ocorre dessa forma, da UFVJM, mas na educação básica é muito complicado, né, porque a gente percebe ainda, tem esse processo ainda muito de homogeneização do calendário, das ações, e principalmente das práticas pedagógicas também, como foi lembrado aí, inicialmente na fala do Felipe. E aqui eu atuo em Uberlândia, né, também. Já trabalhei numa escola que a gente até fala que é da zona rural, e aí, assim, também não tenho um entendimento se realmente ela está classificada como escola do campo, mas que nós, como você acabou de dizer, né, o calendário é único, né, eu trabalho na educação básica para todas as escolas, inclusive as escolas localizadas na zona rural, e é bem importante destacar mesmo essa questão de nós professores. Eu não tenho essa formação, né, como a Lucinha disse, e a maioria dos meus colegas que estavam nessa escola também não tem. Então, assim, a gente percebe que isso é um grande problema, sim, porque até o jeito de tratar os conteúdos, né, de falar nas disciplinas, é o mesmo que se fala nas escolas, né, que estão na zona urbana. Então, assim, acaba que a gente tem nessa escola que eu trabalhei, evasões, né, de alunos. E também as escolas, a escola que eu estava, também recebe alunos da zona urbana. Os ônibus levam alunos de 3 bairros lá para essa escola da zona rural. Então, assim, há uma mistura ali de estudantes, né, de realidades diferentes, mas que acaba que eu percebo que contempla, como o calendário, por exemplo, a zona rural, a zona urbana, né, os alunos da zona urbana. Eu queria colocar isso. Eu acho que Janaína e Fernando colocam os pontos agora que são importantes, que é assim, de pensar, porque está previsto na LDB, né, gente? Se a gente for pegar a LDB, está previsto que a educação, né, do campo terá, né, a educação em regiões rurais, né, que chama, terá um calendário próprio, fala muito sobre educação indígena, mas quando a gente vai operar isso no ponto de vista dos estados, né, dos municípios, a gente sabe que não é isso que efetivamente acontece.
A gente está tendo uma experiência agora, eu não sei em que pé está, não sei se alguém tem conhecimento, mas nessa reorganização do ensino médio, nós temos algumas escolas fazendo experimentação do ensino em alternância. Né, eu sei de uma escola, de um assentamento próximo de Juiz de Fora, eu não sei quais são as outras, mas que estão tentando, né, promover, e eu sei que eles estão tendo muita dificuldade para promover, né, um ensino médio em alternância. Mas é aquela questão, né, você só faz isso em diálogo com quem faz alternância. Então, a gente tem, por exemplo, as escolas família agrícola, né, que é uma proposta educacional muito centrada, né, nessa perspectiva educacional, né, da educação do campo, nesse paradigma educacional, que faz alternância há muito tempo, mas que eu não sei em que dimensão foi consultada para se produzir a alternância no nosso estado, sabe? Não sei, assim, eu não, falando sem conhecimento. Mas essa questão de considerar as realidades, os calendários, né, eu acho que é muito importante, assim. Eu fui anotando algumas coisas aqui, né, eu acho que a fala da Lucina levou um pouco para a questão da necessidade, né, da inserção docente, né, de pensar, né, os editais específicos de concurso ou das seleções, né, dos processos seletivos específicos. Uma outra coisa que me pareceu interessante aqui foi a questão da formação de professores e material didático, que eu acho que é um apontamento importante para os nossos mestrados profissionais, principalmente, né, que é um lugar de grande produção de produtos educacionais, e a gente tem, eu acho assim, aí sendo bem, como chama? Aquele povo que gosta muito das próprias coisas, eu acho que Minas tem os melhores mestrados profissionais na área de ensino e de educação matemática do Brasil, disparado, e a questão das realidades, né, que a gente está discutindo aqui. Francimário. Boa noite a todos. É uma felicidade grande estar participando desse evento. Eu sou Francimário, eu sou do estado de Roraima, e eu estou aqui em Juiz de Fora fazendo justamente o que o professor Felipe falou a respeito aí do nosso mestrado em Educação Matemática. E eu sou, né, tenho antecedentes indígenas, né, da Tia de Amacuxi, e eu sou um das estatísticas que tive que sair da cidade para poder tirar esse conceito da matemática, né? O matemático, o professor de matemática e o professor que ensina matemática. E a gente vê dentro das comunidades indígenas ainda, prevalecendo ainda esse ensino tradicional, vamos dizer assim. Eu, né, tenho uma perspectiva muito grande de mudanças em relação a isso. Quando é no campo da educação escolar indígena, no campo da educação do campo mesmo, os quilombolas, a gente percebe ainda que nós precisamos ainda fortemente fazer com que aconteça mais evento como esse. No estado de Roraima, nós temos uma universidade pública federal, que é a UFRR, e ela oferta cursos de formação superior, né, especificamente para a população indígena, onde existe a licenciatura intercultural, e ele habilita em 3 áreas de conhecimento, que é as ciências da natureza, né, comunicação e artes, ciências sociais, e não abrange aí a questão da matemática em si. Tive a oportunidade de me formar pela Universidade Federal Intercultural na área de ciências da natureza, em 2008 finalizei, né, esse curso, foi um dos primeiros alunos da primeira Universidade Federal a ofertar.
E eu venho de uma luta de muito tempo, desde 2000, eu venho nessa luta, né, para que esse ensino da matemática, a formação do professor em matemática, possa realmente fazer a diferença dentro das comunidades indígenas, assim como também do campo quilombola. A gente percebe que a formação de professor, quando se fala nas instituições públicas e privadas, não querendo aqui colocar uma situação da EAD, mas a gente sabe que precisa ainda de uma prática pedagógica eficiente ou que atenda aos anseios dos nossos alunos, mas, porém, a gente percebe muito, por exemplo, no Estado, nós temos uma demanda de muitos ingressarem numa universidade privada, né? A formação de professor, no sentido de professor de matemática, ainda está naquele contexto que a gente já sabe. Nós temos um mestrado, por exemplo, para você se dedicar à educação matemática, eu tive que sair do Estado, porque lá nós não temos nós temos o Profemat, nós temos a mestrado em educação, mas educação matemática, né? E eu vim para me poder ter esse legado aqui na cidade, mas com certeza eu vou levar muita coisa daqui. E garanto a vocês que as nossas escolas públicas, eu acredito que também o mesmo cenário das escolas indígenas, dos demais campos, ela é uma delicadeza muito grande, porque a questão da infraestrutura é muito precária, né? A questão da produção de material didático específico também é uma coisa bem delicada, e hoje, vendo a nossa realidade, é que a gente vê um mestrado profissional para que pudéssemos, né, levar esse conhecimento, né? Se discute muito a produção de material didático específico para as escolas, em que os professores de matemática, por exemplo, possam, né, também estar inserindo no seu contexto atual, né, de novas tendências metodológicas, novas tendências pedagógicas, né, para que possa inserir ele no contexto escolar. Eu tive a oportunidade, no estado de Roraima, no município de Normandia, fronteira com a Guiana Inglesa, onde eu moro, de assumir uma secretaria de educação. E quando eu fui para a realidade, em loco, percebe-se o quanto que a distribuição do dinheiro público, quando passa para uma pessoa pública, não consegue distribuir de forma, né, que dá o respeito realmente à educação escolar. E tivemos que muita luta para que desse pelo menos uma qualidade, uma estrutura para que aquele aluno pudesse realmente dizer que está numa escola de qualidade. E diante dessa situação, né, nós conseguimos e vimos e percebemos na realidade, em loco, qual é o verdadeiro valor que nós temos da educação escolar indígena, aonde muito não se faz. Eu tive a oportunidade de ler alguns artigos, inclusive, eu acredito do Felipe, né? O Felipe, eu cheguei a fazer, acho que teve um artigo seu, né, que fala sobre essa questão das cotas, né? Fala da questão do governo atual, né? Fala daquele do momento do ex-diretor, né? Do INPA, ela fala que não quero nem aqui me relatar, mas uma fala única, do conhecimento matemático único, né? Que a gente sabe que as coisas não é dessa maneira, a gente sabe que eu queria deixar aqui uma pequena colocação referencial de Guedes, quando ele fala assim que o artesão que
apenas reproduz, não está a pensar matematicamente, né? Mas aquele que criou, né, esteve pensando matematicamente, né? E produzir matemática para que pudesse criá-lo. Então, a matemática que existe na cidade, na capital, né, dentro de uma educação do campo, uma educação escolar indígena, quilombola, ali também se aprende. Hoje temos aí algumas tendências metodológicas que a gente pode estar inserindo ou adotando ela para desenvolver esse trabalho. Muito se fala, né, de matemática, né, para desenvolver essas atividades, mas eu acredito que um pouco dessas metodologias, ela possa chegar realmente na formação do professor lá, quando ele está fazendo a licenciatura, para que possa abrir os olhos, né, fazer uma autorreflexão, que a matemática não só é aquela que, como diz o Biratã, fala que é uma matemática daquele tempo de 1990, né, que ele fala que é inútil, está desinteressante, né, mas que a gente possa torná-la através dessas metodologias. Então, tive a oportunidade de ver a publicação desse encontro, desse evento, de participar, e quando eu vi lá a temática, me deu a felicidade de estar aqui hoje participando com vocês, conhecendo, né, uma nova realidade, uma nova perspectiva de conhecimento, de troca de conhecimento, que estou tendo agora nesse momento com vocês. Então, muitas situações de formação de professores, infelizmente, a gente acaba não registrando, né, tudo que a gente vem fazendo nesse tempo de professor. Eu tenho aí 21 anos de sala de aula, de escola pública, e de lá para cá, muita coisa mesmo aconteceram, e às vezes a gente não consegue, não registra, mas a partir do momento que a gente se torna, né, vem a fazer um curso de pós-graduação como essa, a gente começa a refletir tudo que a gente perdeu, né, ser um pesquisador na área, e a gente sabe que não é fácil, né, se a gente for fazer um levantamento no estado, vamos colocar aqui os 3 últimos anos, grande parte das pessoas que ingressam no curso de pós-graduação vão para uma instituição privada, muito baixo a procura, a demanda para uma instituição pública, né, para quem quer, né, conseguir chegar até lá. E como dizem, como foi falado aí, não é porque eu estou numa educação do campo, numa educação escolar indígena, que eu tenho que só trabalhar lá. Eu tenho que participar efetivamente também das instituições públicas superiores. Desta forma, eu acredito que a gente ainda precisa caminhar, né? E a gente sabe que a formação de professores em matemática ainda precisa ser muito discutida, quando se fala do tema contextual, desse tema que nós estamos aqui discutindo, né? Temos uma outra situação que a gente vê também, né, de professores recém-formados que saem, e muitas das vezes aquele contexto que deveria ter, que é a questão mesmo pedagógica, metodológica, não aparece dentro das 4 paredes, né? E a gente sabe que o que foi que aconteceu, né, naquela instituição? Será que o aluno não conseguiu só enxergar a matemática europeia, né, mas não chegou a ver as nossas, de fato, a educação matemática que deve ser inserida? Então, de tal forma, gente, eu não quero me prolongar muito, mas prazer aí estar discutindo hoje com vocês, né, e estou aqui também na situação de que puder colaborar, né, principalmente na questão da educação escolar indígena, eu estou aí para tentar aqui também aprender com vocês. Obrigado. Obrigado, Francimar. Acho que tem 2 coisas que você coloca que são importantes, que eu vou passar para o Gabriel, que está aguardando. Depois eu queria voltar nisso, que é a questão das cotas, né, das reservas de vaga, e dos de inter e minter, né? Eu acho que a gente pode fazer alguns apontamentos para a plenária em relação a isso, mas depois eu falo disso.
Gabriel. Boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Eu sou aluno do curso de graduação em licenciatura em matemática aqui da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com a André. A minha pergunta, minha dúvida, na verdade, vai um pouco fora dessa nossa discussão. Eu queria entender, pegando parte do meu processo de estudante, que eu estou trabalhando em cima do pensamento computacional nas escolas. E eu queria entender como que isso é desenvolvido em cima desse público, né, dos indígenas, quilombolas e do público rural, porque esses alunos, eles têm contato com tecnologia fora do ambiente escolar ou é só no ambiente escolar? E como que o currículo dessas escolas, ele apresenta esse pensamento computacional? Como que é a formação desses alunos? É uma formação voltada para o mercado de trabalho, é uma formação de inserção desses alunos em uma sociedade tecnológica. Então, eu queria saber em qual vertente o currículo da escola ele permanece para esses alunos. Não sei se alguém quer comentar, mas vou fazer um comentário aqui rapidinho. André, você quer fazer um comentário sobre isso? Ou se quiser. É rapidinho, né? Tá. É só para compartilhar uma experiência, porque eu moro na zona rural e, pelo que o Gabriel está perguntando, por exemplo, tem uma escola aqui perto da minha casa. E eu precisei ir nessa escola e lá simplesmente o laboratório está fechado. Aqui não, pelo menos nessa que é perto da minha casa, não tem nenhum tipo, os alunos não têm acesso à tecnologia dentro da escola. O que eles têm aqui é o celular, essas coisas, que eu acho bem grave e bem sério. Então, pegando o gancho no que a André colocou, eu acho que a discussão passa por dois pontos, né? Aí, Gabriel, porque, assim, pensamento computacional com tecnologia digital, né? Esse pensamento computacional que a gente está falando. O primeiro é a gente não achar, que é uma visão extremamente preconceituosa, eu acho, que o fato, né, da gente ser indígena, porque senão cai no... Eu sei que não é isso que você falou, tá, Gabriel? Eu tô falando que eu acho que a gente tem que sempre falar isso. Porque indígena está usando celular, né? Que é um discurso que a extrema-direita usa muito, né? Que é aquela coisa assim, tá lá, indígena andando de iPhone, né? Aquelas coisas absurdas que a gente escuta. Carol tá aqui, não me deixa mentir, que a gente escuta, inclusive, na universidade que eu trabalho, né? A gente recebe os estudantes indígenas e a pessoa fala assim, mas eles vão ter celular? Eles vão. Eu falo que eu aprendi a fazer enquete no WhatsApp um dia desse na turma do Apurinã, que está aqui, turma que a Carol coordena. Eu nem sabia fazer enquete no WhatsApp e aprendi com eles, né? Então, inclusive, mobilizam isso de um sentido muito mais democrático que a gente, sabe? Então, assim, primeiro ponto eu acho que é esse, né? Entender esse lugar da tecnologia, né? Então, que esses povos têm, sim, acesso à tecnologia e usam essas tecnologias, inclusive, para a defesa dos direitos. Para denúncia, né, a gente vê que boa parte das denúncias hoje de violência no campo são produzidas por vídeos gravados, né, assim, de pessoas que estão lá sofrendo atos de violência e gravam e colocam nas redes sociais, e isso tem sido uma arma positiva, né, contra essas violências. Mas é fato que a gente tem uma desigualdade tecnológica nesse país, a pandemia escancarou essa desigualdade, né, eu acho que quem é que acompanhou processos educacionais durante a pandemia, seja na escola, por exemplo, a quantidade de política que a gente tem hoje, né, dentro da formação de professores, de recursos digitais, né, por exemplo, na UFMG, os nossos alunos recebem uma bolsa no valor de R$ 120 para pagar a internet. Os alunos camponeses e indígenas, eles recebem, quilombolas, né, eles têm um auxílio tecnológico específico para poder pagar planos de internet enquanto eles estão nas comunidades, né, auxílio de compra de equipamento, né, para comprar notebook, tudo isso a universidade tem custeado, porque sabe da importância, né, e de como essa desigualdade tecnológica gera desigualdade educacional. Então, acho que essa sua pergunta é muito interessante, assim, né, que uma dimensão é superar essas desigualdades tecnológicas.
né? E isso é uma coisa que a gente luta muito. Tem, inclusive, um projeto de lei, eu acho que é projeto de lei, né, da Simone Tebet, que sobre a inclusão, né, da questão da internet, eu não sei como é que é o termo específico, mas para a inclusão da internet como direito fundamental na Constituição. Né, aliás, é uma emenda constitucional, né, um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que coloca, né, o direito, né, como essa ideia de você colocar o acesso à tecnologia digital como direito fundamental, porque a gente sabe que ela é determinante hoje da vida das pessoas, inclusive provocando exclusões muito severas, né? Eu acho, não sei se eu respondi, mas isso é uma preocupação muito grande. Mas, assim, a questão tecnológica está em qualquer lugar, né, gente? Não sei, né, Gabriel? Assim, se a gente pega escolas aqui em BH mesmo, que a questão é que o artefato digital só é usado para o lazer, né? Eu acho que isso é uma questão, né? O artefato digital, eu tenho celular, mas eu não penso isso aqui pedagogicamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar de consciência e é uma consciência geral da escola. Pode ficar à vontade. E falando um pouco em cima desse preconceito, eu queria saber se ele está incluso dentro do ensino mesmo das escolas. Se existem casos de preconceito dentro da escola mesmo, de um professor estar ensinando um aluno que é indígena, rural, e o professor tem esse pensamento que o aluno não conhece isso. Existem casos assim dentro das escolas? Olha, Gabriel, eu acho que sim, tá? Eu posso te dizer, assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que acontece sim. As violências são de várias ordens, né? E essa é só mais uma. Acho que isso acontece. O Paulo, pode ir? Eu iria relatar de principalmente quando tem um deslocamento, né, do aluno da zona rural para a zona urbana, o quanto que eles enfrentam de desrespeito, seja por outros colegas e às vezes, infelizmente, até pelos próprios docentes. Eu falo isso de experiência própria, na minha cidade tem essa prática, de principalmente no ensino fundamental 2, os alunos, os estudantes que residem na zona rural, ter que se deslocarem para a zona urbana se quiserem dar continuidade aos estudos. Então, aí tem todo este olhar de colocar N dificuldades e etc., da comunidade escolar como um todo, infelizmente. E aí esse olhar até para os professores que vão para as escolas situadas na zona rural. Verdade, Paulo, assim, isso é uma coisa fundamental, né? Essa luta contra o preconceito, né, gente, é uma diária, né? A gente sabe disso em todas as ordens, assim. Laércio. Boa noite a todos, a todos. Eu tenho uma curiosidade que até o tema do meu projeto, eu queria saber como que é na matriz da educação do campo, porque eu estudo como que as nuances, né, da colonialidade, ela constrói o projeto pedagógico e a formação dos professores. E eu queria saber como que é construído o projeto pedagógico da educação do campo. Você pode me falar um pouco? Então, assim, tem umas coisas. A gente já fez exercício de escrever isso, sabe? Em um momento, então eu posso até te mandar, assim, se você quiser. Mas eu acho que tem vários aspectos, né? Assim, porque, assim, essa dimensão colonial é muito complicada, né? Assim, decolonizar a formação de professores é uma coisa muito difícil. Eu acho que a gente tem várias aprendizagens, né, dentro das licenciaturas em educação do campo. A Gleice, que está aí, fez uma pesquisa, ela foi me orientando de mestrado, ela fez uma pesquisa muito completa nesse sentido, assim, que eu acho que vai mostrando várias dimensões, né, dessa formação. Ela não trabalhou, teoricamente, com decolonialidade, mas vai mostrando, né, por exemplo, como a participação dos movimentos sociais é fundamental para pensar a formação do professor de matemática. Isso está, assim, expresso no trabalho da Gleice, assim, os alunos falando, olha, graças à participação no movimento tal, que eu penso isso, e eu vim para a universidade, comecei a pensar desse jeito, e agora eu vou voltar dessa forma.
sabe? Esses outros agentes que contribuem com a formação são muito interessantes, assim, né? E eu acho que aí tem uma pegada que talvez pode ser chamada de decolonial nesse sentido, que é você pensar que você abala as estruturas, né, as hegemonias da formação de professores. A ideia da alternância é uma delas, que eu acho muito importante, né? Tem várias outras, assim. Eu acho que é uma coisa para a gente conversando aqui, sabe? Assim, mapeando essas ideias, né? Mas alguém? Márcia? A Márcia. Janaína? A Márcia. Pode falar, Márcia. Gente, a conversa tá super bacana, né? E assim, cada hora a gente sinaliza para um lugar, para um espaço, né, que demanda muita discussão ainda da gente. E a tal da formação profissional, ela é uma que não sai, né? A gente está aqui falando, e a gente está sempre caindo neste lugar. A formação do docente, ela é tão preciosa, tão cara, para todos esses lugares que a gente está aqui falando, seja a educação do campo, seja dos povos indígenas, e aqui eu me atrevo, inclusive, a colocar uma prima irmã de todas duas, que é a educação de jovens e adultos, onde eu trabalho diretamente. Então, assim, formação profissional, ela é uma coisa cara para nós. A gente precisa ter um carinho, um olhar muito especial para isso, sabe? E eu entendo que as universidades, e aqui estou falando de universidade porque a gente está falando com o Felipe, que está lá no UFMG, né? Tem ai, cadê o nome dele aqui na telinha? Esse moço bonito que está aí conversando conosco desde o início, que é aqui de Uberaba, enfim, outros tantos colegas que eu não conheço todos, me perdoem por não dizer o nome de todos, mas, enfim, a universidade ainda falha muito, né, gente, nessa questão da formação. A universidade precisa, essa fala é presente, a universidade precisa estar próxima do chão da escola, mas ainda não está, né? Vamos pensar uma outra coisa, também, falando de universidade, de formação, quais são as universidades nesse país que têm a educação de jovens e adultos presentes, assim, como uma disciplina, como um lugar de estudo. E não estou falando de matéria optativa, percebe? E aí a gente pode levar para o que eu estou aqui chamando respeitosamente de primos, né, das educações aí do campo, dos povos indígenas e tal. Então, a gente acaba saindo, eu não tenho, né, a formação inicial de matemática, eu sou formada em pedagogia, aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, e então, assim, a gente fica 4, 5 anos e a gente não estuda sobre essas etapas e modalidades de ensino. E isso faz muita falta. Aí o sujeito sai da universidade, vai atuar e não conhece a realidade que vai atuar. E aí ele acaba também não se sentindo pertencente. Aí o planejamento acaba sendo um planejamento resumido, sei lá que nome que a gente pode dar para isso, porque eu preciso dar aula em várias escolas, em vários turnos, então eu dou uma mexidinha aqui, resumo daqui, pego o que é essencial, do essencial, e dou ali na EJA e tal, enfim. Então, olha, gente, não querendo me alongar mais do que me alonguei aqui, nós ainda precisamos discutir a formação. A formação. Obrigada. Eu vou passar para o Paulo, que está inscrito. Paulo. Eu gostaria de trazer duas contribuições, uma para a questão do Gabriel ainda, e a segunda vai ser, inclusive, porque a Márcia colocou, foge um pouco do GT, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, mas, ao mesmo tempo, acho que está dentro do GT. É uma sugestão de documentário, estou colocando aqui no chat, que é Pro Dia Nascer Feliz. É um documentário super antigo, de 2005, já tem aí quase 20 anos, mas quando você
pelo menos eu, né, a minha realidade, o contato com educação na zona rural, no meu município, lá na Bahia. O que você vê sendo retratado da situação dos estudantes da zona rural, principalmente quando está nesse deslocamento para a zona urbana, para ter acesso e continuidade no estudo, esses preconceitos que a dúvida do Gabriel estava questionando, né, de como que é a receptividade, etc. E um outro é esse olhar para a educação de jovens e adultos, e principalmente idosos, que a Márcia colocou. Tem uma equipe, inclusive tem universidades aí de Minas Gerais, a Federal do Triângulo Mineiro, que está envolvida, o Instituto de Matemática e Estatística aqui da USP, o Instituto Federal de Alagoas, que é o curso A Matemática na EJA, na verdade na EJAI, né, que é Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Eu vou colocar aqui também o link no chat. Obrigado, Paulo, pelas referências, muito bom. Eu vou falar um pouquinho, né, da questão da Márcia. Márcia, eu acho que tem uma questão que se coloca, né, é que o problema dos cursos de formação de professores, eu vou falar primeiro das licenciaturas em matemática, depois eu vou falar da pedagogia, né, pensa que matemática é uma só e que escola é uma só, né? Eu acho que o grande problema é esse, é o desafio da universalidade. Conhecimento matemático é universal e, portanto, é para qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer cor, de qualquer formato, de qualquer lugar, de qualquer território, e cabe a gente ensinar essa matemática. Eu acho que quebrar isso dentro da formação é uma coisa muito interessante. Gente, eu só abrir a porta de um segundo, viu? Já bom, se alguém quiser assumir. Então, como o Felipe começou a falar e a Márcia falou, essa questão aí da universalidade, né? Falando um pouquinho da matemática. E a gente percebe que, eu falo como professora, né, de matemática há um tempinho, que é essa preocupação mesmo com essa matemática, né? A gente vai colocar assim, a matemática tradicional, e que acaba sendo ela a matemática que a gente ministra na sala de aula, independente da realidade que a gente vive. E a questão da EJA é uma questão muito especial, e a gente, né, discute isso muito, de ter esse olhar especial, né, para os alunos, né, para o público da EJA, que é totalmente diferente. E essa matemática, ela também tem que ser especial. E falar dessa matemática especial também vai de encontro ao que o Francimário, né, comentou na questão das práticas, né, das práticas matemáticas nas salas de aula. Então, assim, e também voltando um pouquinho da fala dele, que ele comenta lá da questão de ter essa formação, né, diferenciada e do mestrado profissional, trazer, né, para os professores um material específico, né, de poder possibilitar a criação de materiais específicos para trabalhar nesses lugares de maneira diferenciada. E acredito que isso também é algo bem importante, mas o que a gente vê, infelizmente, nas escolas, principalmente de educação básica, é que esse pensar diferenciado na matemática, ele não é feito, né? E aí eu falo muito porque nas minhas experiências, né, eu percebo exatamente isso. E muitos professores, muitos colegas, por que eu falo muito sobre africanidades, né, eu trago muito essa perspectiva de uma educação antirracista, e a gente percebe muito na fala dos colegas que, eu não vou trabalhar porque eu não sei, né, e eu não vou trabalhar porque, eu preciso de formação, eu não tive formação. Realmente,
a gente está falando aqui de cursos de licenciaturas, né, de formações em educação matemática, e a gente percebe que nos cursos não tem, e muito pouco se fala, eu estou falando assim, da realidade do curso de Berlândia, e que também vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês amanhã nessa questão, assim, do contato com essas temáticas dentro do curso. Eles são esporádicos, às vezes em momentos de algumas disciplinas, às vezes durante alguns trabalhos diferenciados dentro das formações, mas não é algo que é trabalhado como deveria ser trabalhado. Por isso que o estudante ele vai para a escola, né, e aí a Márcia também falou um pouco disso, desse estar no chão, né, desse diálogo entre a universidade e o chão da escola. Pensa-se muito nisso, mas que, de fato, isso, assim, pode até acontecer, mas, com relação ao currículo, nas formações, eu acho que muito pouco é pensado, porque o que a gente percebe é que os recém-formados, né, eles vão para a escola, pelo menos da experiência que eu tenho, com muito pouco de formação dentro dessas temáticas, né, de indígena, que a gente está falando aqui, com muito pouca experiência nessas questões, né, em trabalhar isso dentro da sala de aula. Então, e o quanto é importante a gente ter, pelo menos, né, nas formações, algo mais sistematizado, mais trabalhado, mais praticado, né, com relação aí ao PIBID, a residência pedagógica, que é um pouco que a gente vai falar amanhã. Isso é mais efetivo, né? A gente percebe um pouco mais de trabalho nesse sentido, mas também contempla muito poucos dos formandos, né? Que é outra coisa que a gente tem que colocar. Então, eu penso que a formação acadêmica, ela está muito longe ainda, na matemática, eu digo, da realidade de atuação ali, enquanto professor, na sala de aula. Podem ficar à vontade, pessoal. Janaína, acho ótimo você ter colocado esse ponto, né, porque tem sempre essa reserva, né, do currículo, né, assim, então, porque, na minha visão, sabe, o que eu aprendo, né, e aí talvez lá esse é um movimento decolonial, o que eu aprendo com as licenciaturas em educação do campo, com a formação intercultural e com outras, né, é que o foco não é um conhecimento disciplinar, o foco é o sujeito, o foco é a pessoa. E o que essas perspectivas nos ensinam? Educação do campo, educação indígena, educação quilombola, educação de pessoas jovens, adultos e idosas, elas nos ensinam a olhar para as pessoas da educação. Né? Antes de você falar de conhecimento, você fala de pessoas. E, infelizmente, os cursos de licenciatura, o curso de pedagogia, eles se estruturam em torno do conhecimento, que é isso que a Janaína está colocando, né? Eu entro no curso de licenciatura em matemática para aprender matemática. Quem sabe professor, né? Que muitas vezes é uma coisa que passa lá na licenciatura também. Então, assim, eu acho que essa dimensão, ela tem que perpassar o currículo. É claro que teria um grande avanço se a gente tivesse uma disciplina, né, igual, por exemplo, uma coisa que eu fico preocupado, né? A gente tem que estudar, né, história afro-brasileira, indígena, dentro do ensino superior. Aí você vai e cria uma caixinha. E aí você tem um professor que vai trabalhar com aquilo num determinado momento do currículo e não tem qualquer compromisso de quem forma professor de se engajar nessas questões. A gente viveu isso na Resolução 2 de 2015 com direitos humanos. Então, assim, tem que ter direitos humanos. Então, cria lá uma disciplina de educação em direitos humanos, né? E você, como se não fosse compromisso de uma aula de cálculo discutir direitos humanos, como se não fosse compromisso da álgebra linear discutir direitos humanos. Né? Então, você tira... Por isso que eu acho que política de conhecimento é política de identidade. Quando eu mudo o modo como eu olho o conhecimento matemático, eu reivindico outras identidades para mim e para participar da minha aula. Né? Então, se eu começo a pensar que o conhecimento matemático ele não é essa coisa
universal, europeia, né? Se eu começar a tensionar um pouco isso, eu vou falar, opa, como é que os camponeses fazem? Como é que os indígenas estão fazendo? Eu vou ter interesse por outras coisas. E aí eu acho que é aí que está a formação do professor, né? Porque, assim, claro, a gente não vai dominar todas as estratégias de todos esses campos, mas a gente pode se aproximar, sim, desses campos. Né? E eu acho que o PIBID, o Residência, tem sido espaços primordiais para essa aproximação, né? Que nos ensinam muita coisa sobre a formação. Mas, infelizmente, assim, concordo plenamente sobre essa resistência, né? Você vai discutir currículo na universidade, né, assim, tem que ter 2 álgebra, tem que ter 3 geometria, tem que ter... Tá, gente, mas todo mundo vai discutir tais coisas? Todo mundo vai se preocupar com a formação do professor? Todo mundo vai entender que essa aula de cálculo é para o professor e não para o matemático? Essas coisas a gente não tem ainda, né? Então, eu não sei como a gente... Pode falar, fica à vontade, Fernando. Vou aproveitar que a Janaína também trouxe, a partir da sua fala também, e resgatar o que você apresentou no início, Felipe. Tem 2 questões, uma delas, talvez a gente não tenha problematizado tanto, é a questão da educação quilombola, da educação escolar quilombola, né? E, de fato, até por conta de um estudo, né, que eu tenho realizado junto com um grupo lá do GT7, né, da SBEM, nós temos nos debruçado aí sobre os estudos, né, na área da educação do campo, escolar, quilombola e indígena também, analisando principalmente os PPCs, né? Então a gente fez um estudo observando de que maneira isso particularmente aparece nos currículos de licenciatura em educação do campo. E por conta da legislação, de fato, o que acaba aparecendo, tem lá uma disciplina de direitos humanos, porque a legislação exige, ou isso vai passar por uma avaliação do MEC, algo mais burocrático institucional, né? Então, a discussão, né, que a gente acabou problematizando em algum momento de analisar de que maneira a educação escolar quilombola, ela, pelo menos de forma prescrita, ela pode proporcionar uma discussão acerca da educação matemática na educação do campo, né? Então, de que maneira a educação escolar quilombola se faz presente nesses documentos. Então, muitas vezes aparece a disciplina de educação para as relações étnico-raciais, né? Geralmente com este título, inclusive. Mas é algo que, em virtude da ausência, né, a gente não tem curso, a gente até procurou no sistema EMEC, inclusive, para verificar de que maneira, né, se haveria algum curso, a gente não encontrou também cursos que vão problematizar aí a educação escolar quilombola, um curso específico, mas aí eu trago uma questão, né, para o debate, até mesmo para fomentar mesmo a discussão, e acho que não esgota hoje, né, para amanhã ainda a gente vai ter um tempo aqui também, de que maneira, né, como que os formadores, os colegas que estão aqui, e os professores de educação básica têm observado de que forma essas relações são estabelecidas, se são estabelecidas, da relação, né, nesse contexto, no espaço que é próprio, por exemplo, da escola do campo, ou da formação inicial, né, no curso de licenciatura em educação do campo, essas discussões são problematizadas, são desenvolvidas com os alunos de comunidades quilombolas. Eu falo de um contexto que a gente tem recebido, por exemplo, agora há menos tempo, principalmente nesse final da pandemia, alunos de regiões que são de comunidades quilombolas, que a gente antes não tinha nesse contexto, que é diferente de outros, né, acho que até a Kiki, que ela mesma, acho que já na região de Diamantina, acho que a UFMG já tem, né, pelo menos o estado de Minas recebe. Eu sei de outros estados no Brasil que a presença de comunidades quilombolas acaba tendo maior participação desse público nos cursos de licenciatura em educação do campo, mas é uma questão que eu coloco até para a gente pensar mesmo o que dessa discussão a gente pode fomentar pensar em iniciativas, por que não, ou de fomentar, de levar isso para o Fórum Nacional, né, de que maneira isso tem ocorrido no estado de Minas para atender a questão da educação escolar quilombola. E uma segunda é a respeito também, dentro as ausências, os desafios, é a questão da produção de materiais pedagógicos específicos. Eu falo sempre, falando do meu contexto enquanto formador, mas também de que maneira os professores que estão na educação básica,
ou aqueles que estão em formação inicial, têm pensado ou problematizado iniciativas também para a produção de materiais específicos, que vão discutir ou de que maneira isso tem sido construído. Eu acho que o movimento de pensar a construção de material, acho que pode contribuir de alguma maneira para a gente pensar que matemática é essa que nós estamos mobilizando e querendo mobilizar na formação inicial, continuada, né, nesses contextos socioculturais específicos. Eu falo da educação do campo, mas não só da educação indígena, quilombola, ou nos contextos urbanos, que nós também lidamos com contextos socioculturais que fogem à homogeneidade que a matemática escolar nos coloca, né? É isso, seriam alguns apontamentos para problematizar com vocês. Então, acho muito boas as propostas que você coloca, Fernando, assim, eu acho até que essa questão da dimensão, né, das relações, da educação das relações étnico-raciais, acho que a Janaína vai entrar bem amanhã, né, Janaína? Então, acho que vai contemplar, né, e levar essa ideia, talvez, para amanhã, da gente, né, pensando aqui no avançar da hora, né, de fazer uma síntese, e guardar essa sua pergunta para a gente pensar mais nessa direção do que a gente pode levar para os fóruns nacionais, ou o que a gente pode pensar em termos de responsabilidade da SBEM Minas, né, o que a SBEM pode fazer, né, afinal, para ajudar nesse contexto e tudo mais. A Gleice colocou aqui no bate-papo assim, o professor Giraldo traz que quando ingressamos nos cursos de formação de professores, poucas relações são estabelecidas entre a matemática e que passamos a ter contato. Esquecemos o que aprendemos na educação básica, né, quando entramos na universidade, ao mesmo tempo que devemos esquecer novamente o que aprendemos na universidade para iniciar a carreira, né? E é justamente isso, né? Existe esse lapso aí, a gente sai do ensino médio achando que a gente sabe muita matemática, né? E que a gente achando que a gente é muito bom professor, porque a gente tinha experiências com os colegas muito boas nisso, e aí a gente vai para a universidade, desacredita disso e volta para a educação e volta a acreditar, né? Isso é interessante. Eu vou, por conta do tempo, para a gente fechar 9h30, eu vou fazer uma síntese de alguns pontos que eu elenquei, claro que depois a gente pode pensar o documento. Eu acho que uma coisa que a gente, né, está voltando é a questão da formação do professor, que foi colocado pela Márcia aqui no final, né, de como é que a gente pensa isso em termos de contribuição para os cursos de licenciatura e pedagogia, né, para sair um pouco das licenciaturas, mas eu acho que a fala da Janaína amanhã vai mostrar um pouco dessas possibilidades. A questão de como a SBEM pode se posicionar em relação à inserção docente, com editais específicos, né, se pode ter alguma coisa nessa direção. Eu acho que a questão dos materiais, que o Fernando coloca aqui agora, né, em como é que a gente pode mobilizar os mestrados profissionais nessa direção, né, dos materiais didáticos, né, fomentar a produção de materiais nesse sentido. A questão da inserção, né, das discussões, né, nos cursos de licenciatura, que é o que a gente estava comentando aqui agora, mas eu acho que a gente tem que pensar como, né, e com quais princípios e diretrizes, criando uma disciplina, perpassando o currículo, como é que a gente faz essa inserção nos currículos, né? Uma coisa que o Francimário colocou a pensar a questão de como os mestrados profissionais, os mestrados e doutorados em Minas Gerais que lidam com educação matemática estão pensando a reserva de vagas para candidatos negros ou vagas suplementares para indígenas, quilombolas e também lideranças de movimentos sociais. Eu acho que é uma coisa que a gente pode avançar em Minas, né, abrir reserva de vagas dentro dos programas de pós-graduação para liderança de movimentos sociais do campo, né, para que a gente, inclusive lideranças de movimentos LGBTQIA+, né, e outros movimentos sociais, como é que a gente forma lideranças educacionais, né, eu acho que é um ponto para a gente levar para o debate. Aí eu coloquei alguma coisa do DINTER e do MINTER, né, que são esses programas que... Então, assim, como é que a gente pensa, né, que as universidades que recebem DINTER e MINTER, né, que é o mestrado e o doutorado, como é que pensa, assim, atende MINTER e DINTER de regiões que têm predominantemente concentração de escolas indígenas, rurais, do campo, né, chamar atenção para esse aspecto, né, na hora que for decidir. Acho que foi uma coisa interessante. E aí a questão da formação de professores e as duas questões que o Fernando colocou agora, né? Como é que essa presença da questão da educação escolar quilombola e educação quilombola se faz nos currículos, que muitas vezes passa por essa dimensão da educação para as relações étnico-raciais, e talvez nem sempre é aí o caminho, porque a gente está falando de outros tipos de identidade, que não é a identidade só negra,
né? Claro que a gente tem, né, um contingente grande de quilombolas negros, mas a gente não é só isso. Então, vamos pensando nessa interseccionalidade aí, né? E pensando na questão das LEDOCs, tá? As licenciaturas em educação do campo. Foi o que eu fui anotando aqui, de síntese, para pensar um documento para amanhã, e aí amanhã a gente continuaria com a fala da Janaína, e com uma discussão mais ligada, né? Eu acho que é 9h30, né, Fernando? De termina? Isso, É, hoje 9h30. Era o meu Paulo o dia inteiro, tá todo mundo cansado. Então, e aí a Janaína amanhã, ela vai fazer uma fala para disparar, como foi feita hoje, e a gente vai discutir, vou tentar sintetizar isso aqui num textinho, e amanhã também vou pensando, e a gente discute o texto no final da manhã para levar para a Assembleia. Beleza? Todo mundo. Oi, Paulo, pode ir? Tiver algum ponto a acrescentar, alguma coisa? É uma dúvida. No início dos trabalhos, o Fernando comentou, deixa eu pegar o nome aqui, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo. Eu queria, aproveitando aí esses 4 minutinhos, poderia falar um pouquinho mais desse núcleo, se ele é aberto para participação. Então, esse núcleo, Paulo, ele é um núcleo grande da Faculdade de Educação da UFMG. Ele é coordenado pela professora Maria Isabel Antunes Rocha, que é, inclusive, um dos grandes nomes da educação do campo, né? E a gente tem uma linha sobre ensino de matemática. Essa linha está um pouco desativada, eu estou doido para voltar com ela, então, se animar, e o povo aqui animar, a gente pode retomar essa linha do núcleo, que é uma linha que discute, né, questões ligadas ao ensino de matemática. É uma linha de pesquisa dentro do núcleo de pesquisa. Tá? Então, se alguém aqui tiver interesse, depois a gente pode conversar um pouco mais amanhã, né? E a gente tentar fortalecer um grupo, seja fortalecendo esse núcleo ou, né, pensando trabalhos conjuntos, acho que seria muito bacana, sabe? O núcleo está muito envolvido agora num projeto, e o povo está todo envolvido nisso, que é um projeto de compensação ambiental da Vale, que está tendo um curso de formação de professores para regiões da bacia do Rio Doce. Então, praticamente todo mundo no núcleo está trabalhando nisso, e aí acaba que o núcleo não está fazendo reuniões e tudo mais. Mas a gente pode reanimar essa linha, que é uma linha muito bacana de trabalho, sabe? Felipe, só para o meu entendimento e ir pensando aqui até amanhã, quando vocês estão dizendo, gente, de material didático, vocês estão falando exatamente do quê? Vocês estão falando de PNLD, por exemplo? Vocês estão falando de produtos de trabalhos de mestrado? Do que vocês estão falando exatamente, gente? Eu não sei, assim, talvez o que eu pensei também não é o que os outros pensaram. Eu acho que tem várias lutas, né? Tem as lutas do PNLD, inclusive a gente já teve um PNLD Campo, que era para obras didáticas de 1º a 5º ano específicas para escolas rurais. Foram aprovadas 2 obras, né? 2 coleções, na verdade, de obras, né? Já teve o PNLD Campo, mas a gente está pensando muito, eu pelo menos estava pensando na direção dos mestrados profissionais, né? Na dimensão da formação continuada e na produção dos produtos educacionais. Né, foi o que eu pensei num primeiro momento, mas também de produção de materiais nos cursos de licenciatura, né, pensando nessas questões, assim, produção de textos didáticos, né, seja materiais escritos, roteiros, sequências didáticas, livros, vídeos, que a gente, né, trabalha um pouco na educação. Eu pensei nessa direção, Márcia. E alinhando os mestrados profissionais com essas temáticas, né? Convidando os mestrados a pensar isso. Porque como tem obrigatoriedade, né? Você é obrigado a apresentar um produto, então... Ok. Porque isso também é um outro assunto caro, né? Porque o grande barato de não ter, por exemplo, um PNLD aí, é que o professor ele pode literalmente abraçar, né, a realidade, esse espaço onde está, e garantir, né, essa característica própria daquele espaço, daquelas pessoas, e começar daí, né? Também é uma outra coisa bacana. Mas, enfim, vamos amadurecer isso e a gente conversa mais amanhã. Obrigada pela noite, foi muito gostoso, muito proveitoso. Eu que Nós que agradeço, agradecemos, Inês.
Gente, obrigado, viu? Valeu, foi muito bom mesmo. Obrigada, pessoal. Muito boa a nossa conversa de hoje. E aí a gente já faz o compromisso de amanhã, a gente poder falar um pouquinho, né, dessas práticas aí, e essas práticas pedagógicas dentro da matemática, as temáticas que a gente está conversando hoje. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até 8h30, né? Fernando? Eu vou desligar para a gravação, e aí só conversar um instantinho, então, com Felipe e Janaína, só para a gente saber que